Olá, velejantes! Hoje vamos de realismo mágico com A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. A Isabel Allende nasceu no Peru, porém os seus pais eram chilenos. Eles estavam no Peru quando Isabel nasceu por conta da profissão do pai dela, o Tomás Allende, que ele era diplomata. Eles permaneceram no Peru até a Isabel completar mais ou menos uns 3 anos, então a família retornou ao Chile. A Isabel ficou no Chile então até os anos 70, quando ela se mudou para a Venezuela. Na Venezuela ela ficou até mais ou menos 88 e daí ela foi para os Estados Unidos, no estado da Califórnia, aonde ela vive atualmente. No período em que Isabel deixou o Chile para ir para a Venezuela, foi por causa do golpe militar que Salvador Allende, então presidente eleito democraticamente no Chile, sofreu. E por ser então da família, né, o Salvador Allende, ele era primo irmão do pai da Isabel, então a Isabel deixou o país. Salvador Allende foi o primeiro socialista a ser eleito democraticamente como presidente nas Américas. Isso foi em 1970. E ele sofreu um golpe em 1973, liderado pelo chefe das Forças Armadas, Augusto Pinochet. Eu falei um pouquinho sobre isso quando fiz a resenha do livro O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, de Antônio Skármeta, que foi enviado pela TAG Curadoria. Então eu vou deixar aqui nos cards, eu até comentei um pouquinho nesse vídeo sobre as circunstâncias estranhas da morte de Salvador Allende, mas o fato é que esses fatos todos que aconteceram, né, no país da Isabel com um parente da Isabel, né, influenciaram ela diretamente e eu vi essa influência fortemente aqui na Casa dos Espíritos, que foi o primeiro romance publicado pela autora em 1982. Nesse livro nós vamos acompanhar 3 gerações da família Trueba, com foco nas mulheres da família, começando por Clara, nascida Clara Del Valle. E já o primeiro capítulo, né, é sobre a Clara. Podemos dizer que a Clara, ela é a grande protagonista, né? Nós temos 3 mulheres que são as grandes protagonistas, né? A Clara, sua filha, sua neta. Mas a Clara tem um papel mais grandioso, digamos assim, pois o livro, ele é narrado por 2 pessoas, por 2 narradores diferentes. O narrador que nos conta a maior parte da história, a princípio nós não sabemos quem é, só deduzimos que é alguém da família, alguém muito próximo. E esse narrador sempre deixa claro que consegue contar a maior parte das coisas graças aos diários da Clara, porque a Clara tinha os seus diários de anotar a vida. Então tudo que acontecia com a família, com as pessoas próximas à família, a Clara escrevia e ela guardou tudo. Então, de certa forma, a Clara também é uma narradora, né? Porque ela tá contando a história através dos seus diários, através desse narrador principal. O outro narrador que nós temos, que narra menos, né, mas também é bem relevante, é o Esteban Trueba, que é então o patriarca da família, que também foi marido de Clara. Esteban Trueba é um homem que enriqueceu, primeiro através do seu trabalho com mineração. Aí ele investiu um dinheiro nas terras da sua família que estavam meio abandonadas, que é a fazenda de Las Três Marias, e a fazenda cresceu muito e prosperou. Só que o Esteban governava ali, né, ele comandava os seus funcionários com mão de ferro, ele era muito rígido, mas, né, fez aquilo crescer, então ele achava que aquilo era um mérito muito grande dele, e ele sempre se considerou um bom patrão. Mas a gente vai ver aqui no livro que ele não era assim uma boa pessoa. Com o passar do tempo, o Esteban se envolveu com política também, ele chegou a ser eleito senador pelo Partido Conservador. E um dos fatos mais marcantes de Esteban é que ele amou verdadeiramente 2 mulheres em sua vida. A primeira foi Rosa, que era a irmã mais velha da Clara, né, Rosa Del Valle, e depois a própria Clara, com quem ele de fato veio a casar e constituir a família, né, tornando a Clara então a matriarca da família Trueba. Clara, conhecida como Clara Clarividente, tinha dons desde cedo. A gente vê que desde criança ela já tinha o poder de se comunicar com espíritos, ela tinha poder de levantar as coisas com a força do pensamento, ela fazia muitas coisas.
E na sua vida adulta, ela se dedica a isso, ela passa a estudar os seus dons, a se reunir com pessoas, né, que se interessam por essas questões, por espiritismo. Então é bem legal essa parte. E claro, ela, devido a isso, ela passa por alguns momentos meio alheia à vida real, só que ela tá sempre sabendo de tudo, né? Afinal, ela anota tudo nos seus diários. Então ela às vezes apenas não quer fazer parte daquilo, ela fica na dela, mas ela sabe de tudo o que tá acontecendo ali. Clara e Esteban tiveram uma filha, Blanca, além de 2 meninos, os gêmeos Jaime e Nicolás. Os meninos, eles têm os dois têm histórias bem interessantes, né? É legal o arco deles depois que eles atingem a vida adulta, mas o destaque dessa geração é a Blanca, afinal o livro é focado nas mulheres, como eu já comentei. E a Blanca tem um grande amor a sua vida toda, que é o Pedro III Garcia, filho do capataz da Fazenda Las Três Marias, né? E o pai dela se opõe a esse relacionamento, obviamente, mas isso não impede Blanca de ter uma filha, então, desse relacionamento, que é a Alba, que vai ser a última das mulheres que a gente vai acompanhar, né? A última geração. Mesmo sendo fruto de um relacionamento que o pai da Blanca não aprovava, a Alba é a pessoa que verdadeiramente vai chegar ao coração de Esteban Trueba. Ele ama muito essa neta dele e é muito bonita a relação entre os dois. Eu achei uma das coisas mais emocionantes desse livro, né? E não vou contar assim mais detalhes, obviamente, né? O que eu contei até aqui, até tá na orelha do livro dessa edição aqui, qualquer sinopse deve contar também, mas esse é um livro de grandes acontecimentos. Ele se passa em um país da América Latina que não é revelado qual é, nós não sabemos em momento nenhum é dito em que país é, mas a história claramente é inspirada na história política do Chile, então acontecem muitas coisas ali muito parecidas com o que aconteceu na realidade, né, nessa parte mais política. E o livro me lembrou um pouco 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, por serem ambos romances que contam gerações de uma família, né? Claro que aqui no caso dos Trueba a gente acompanha apenas 3 gerações, e no caso dos Buendia a gente acompanha muitas gerações, a gente acompanha 100 anos, né, da estirpe dos Buendia. Mas também ambos os livros se passam em lugares da América Latina que nós não sabemos onde é o país. Ambos têm essa pegada política, né? Claro que aqui na Casa dos Espíritos isso aparece bem mais. E ambos têm os seus momentos de leveza, afinal os dois são realismo mágico, então tem aqueles elementos absurdos que a gente adora. E ambos são carregados de melancolia e têm uma carga dramática. E claro, após ambas as leituras eu fiquei com o mesmo pensamento, que foi: por que eu não li esse livro antes? A Casa dos Espíritos me trouxe um misto de sentimentos. É até difícil explicar tudo que eu senti lendo esse livro, que eu senti no final e que eu continuo sentindo quando eu penso nessa leitura. Claro que teve alguns momentos leves, né? Como eu falei, até dei algumas risadas, mas eu terminei a leitura com um nó na garganta que não se desfez ainda, que eu ainda tenho um pouco de vontade de chorar quando eu penso em alguns dos capítulos finais, em alguns acontecimentos muito tristes que a gente teve, mas também é por causa de outros acontecimentos que eu julguei muito emocionantes. A gente vê evolução de personagens ali e eu achei muito digno o final, e ele dá uma sensação de que tudo é cíclico também. Na verdade, ele deixa isso bem claro, né? É só a gente reparar na última frase e na primeira frase do livro. Então, tudo continua sempre como um ciclo, né? Altos e baixos da vida. E esse livro, ele é muito atual em certas nuances. E ele tem muitas camadas. A gente não tem muitos personagens, o que é bom, porque dá tempo da gente entender cada um deles, né? Os personagens são muito bem desenvolvidos, tem a sua personalidade, tanto o pessoal da família Trueba quanto as pessoas próximas, né, que se envolvem diretamente com a família. E o bom é que a Isabel, ela dá um desfecho para quase todo mundo, mesmo essas outras pessoas ali envolvidas, né? A gente sabe mais ou menos o que aconteceu no final, então ela fecha ali essas histórias, né, esses arcos todos,
E, claro, tem muitas histórias que a gente acompanha, muitas histórias paralelas, né? Vão passando os anos, isso é muito interessante. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei desolada, porque eu me apeguei muito a ele. É aqueles livros que a gente não quer que termine. E, com certeza, eu releria ele, né? Talvez um dia eu releia. Mas foi meu primeiro contato com a Isabel Allende. Eu passei muitos anos da minha vida querendo muito ler A Casa dos Espíritos. E aí agora no final do ano eu ganhei de presente da Jéssica do canal Dia de Livro, né? Até tá aqui o bilhetinho, eu guardei dentro, né? Então obrigada, Gé, eu amei muito a leitura. Virou um favorito da vida. E me marcou demais, assim. Sério, esse livro eu já considero ele muito especial pra mim. Não fui só eu, minha mãe leu ele até um pouquinho antes que eu e ela amou também, né? Entrou pros favoritos da vida dela. Nós duas ficamos muito emocionadas com a escrita da autora e queremos ler mais coisas dela. Então, se alguém estiver assistindo e for fã, gostar muito, conhecer outros livros, enfim, eu até peço indicações, né? Do que eu leio agora dela. Até esse aqui é o primeiro que ela publicou. Talvez eu vá na ordem, mas dicas são sempre válidas, então se alguém quiser deixar alguma dica aqui do que eu leio do autor agora, eu agradeço. E agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!